Enquanto vocês falavam, o jornal Esporte de Portugal acabou de publicar uma matéria e com muitas informações que vão bem ao encontro do que vocês falavam, tá? A manchete é a seguinte: CBF chama Pepe Guardiola. Se vocês tiverem... Ih, nação, será que mudou aí a situação? Não era o Jorge Jesus, agora é Pepe Guardiola? E vamos ver o que pode acontecer. E nós vamos ver nesse vídeo aqui, vamos reagir aqui os comentaristas falando sobre a possível negociação aí da seleção brasileira com Jorge Jesus e agora com Pepe Guardiola. E também tem a declaração do Everton Ribeiro, que chegou de viagem aí do Catar e falou sobre o Mundial de Clubes, que agora o foco do Flamengo, o foco dele é vencer o Mundial de Clubes com o Flamengo. Então nós vamos reagir aqui, créditos, vou deixar aqui ao canal ESPN Brasil, link na descrição. Mas antes do vídeo, nação, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet. Clica no link que está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, para você saber tudo referente a essa grande novidade e oportunidade para você fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular, trabalhando dentro de casa. Então vai lá, clica ali no link, não é golpe, não é fraude e aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar. Tem oportunidades que na nossa vida que passam apenas uma vez. Então vai lá, confere. Vamos pro vídeo de hoje. Everton Ribeiro falando do Mundial de Clubes e também tem aí os comentaristas analisando o novo técnico da seleção brasileira. Recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. O trabalho acho que foi feito para isso, estava se caminhando muito bem. É uma equipe muito forte, né? Todo mundo no seu melhor, todo mundo bem. E infelizmente um jogo onde sofremos um chute no gol e acabamos perdendo nos pênaltis. Mas o futebol é assim, a gente tem que saber que o trabalho foi bem feito. Infelizmente não foi com o resultado que queríamos, que era ser campeões. Acho que o Brasil merecia. A gente só tem que agradecer a torcida que desde o primeiro momento nos ajudou. A gente sentia essa energia, esse pensamento positivo e isso nos deixou orgulhosos lá. Mas, como eu te falei, é muito triste de não poder ter sido campeão. O que a gente falou para vocês depois do jogo, até mesmo nessa volta, como foi a volta? Não tem muito o que falar, né? São momentos difíceis que a gente tenta confortar com palavras, né? Mas é difícil. Todo mundo, como foi um baque total. Ainda estamos digerindo isso e essa ferida vai ficar aberta aí por um bom tempo, mas a gente tem que seguir em frente. Temos carreiras aí pela frente, tem nossos clubes agora e tentar se recuperar o mais rápido possível. Eu agora tenho minhas férias, né? Poder curtir com a família, com os amigos, descansar o corpo, que foi uma temporada muito puxada. E agora como eu falei, levantar a cabeça e seguir em frente. Everton, conseguiu, pelo menos falando em carreira pela frente, conseguiu acompanhar pelo menos um pouquinho, em algum momento, o Flamengo, o que aconteceu, a saída do Dorival, projetar essa chegada de Vitor Pereira e pensar um pouquinho que você e o Pedro vão ter outro Mundial pela frente, pelo menos. A gente sempre acompanha, né? Fica de olho, a gente fica de olho, né, nas notícias, tenta ver o que é verdade e o que não é, mas deixar que eu já mandei pessoalmente, né, obrigado pelo Dorival, mas aqui também acho que o público, todo mundo sabe o carinho e o bom trabalho que ele fez e que agora, se der tudo certo com o próximo treinador que venha e possa fazer um grande trabalho, estamos esperando portas abertas porque temos o Mundial, não só o Mundial, né, temos todos os campeonatos aí pela frente e esperamos ser campeões como fomos esse ano. Valeu. Pedro, enquanto vocês falavam, o jornal Esporte de Portugal acabou de publicar uma matéria e com muitas informações que vão bem ao encontro do que vocês falavam, tá? A manchete é a seguinte: CBF chama Pepe Guardiola. Se vocês estiverem falando com a gente, eu peço desculpas que estamos sem retorno no momento, só para avisar. Aí eles não estão ouvindo. Bom, tudo bem.
Daqui a pouco a gente restabelece, então, o contato de áudio com eles. Eu vou ler a matéria aqui para vocês, tá? A CBF, então, chama Pepe Guardiola. Antes de escolher o seu novo treinador, a Confederação quer saber em primeira mão quais são os planos do Guardiola a médio e a curto prazo. Então, a matéria diz que o presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, que vai ser o cara que eles até colocam aqui, que de maneira solitária vai escolher o novo treinador, que vai ser uma decisão pessoal dele, quer ouvir o sim ou o não, ou o provável não, e quem sabe o sim, do Pepe Guardiola. E eles destacam exatamente muitos bastidores da CBF, dizem, por exemplo, da dança que deve ter ali no comando de coordenador, a saída do Juninho Paulista para a própria entrada do André Sanches, e eles destacam ainda que, além do Guardiola, os outros nomes, eles destacam bem assim os perfis de cada um, os outros nomes cogitados na CBF. O Abel Ferreira, pelo trabalho no Palmeiras, o Fernando Diniz, que é apreciado pelo seu jogo posicional e o seu estilo ofensivo, o carismático Renato Portaluppi, o Rogério Ceni e ainda o Jorge Sampaoli, que já comandou aqui no Brasil o Santos e o Atlético Mineiro. Você conhece bem o trabalho do Edinaldo Rodrigues, Elton, por tudo que fez ali também no futebol baiano. Para onde que ele vai, hein? Ele vai trazer um nome de impacto, para mim isso é fato. Não vejo hoje o Edinaldo olhando para o mercado do futebol brasileiro e buscando um técnico aqui no Brasil. Primeiro que o Tite até falou algumas vezes, né, nas coletivas, o Tite que é favorável, inclusive a treinador brasileiro, falou em alguns momentos que agradece muito ao que os técnicos de base fizeram pela seleção brasileira. Ele ressalta, inclusive, a figura do Amadeu, que, inclusive, infelizmente faleceu recentemente, e que é um cara que ajudou a pavimentar a seleção principal com esses nomes jovens. Então, o perfil é buscar um nome jovem, um nome que trabalhe com jovens também e que consiga potencializar ainda mais esses jovens, todos atuando na Europa. Uhum. Ele tem isso na cabeça de impactar e de causar realmente não diria um susto no mercado do futebol mundial, porque você tirar o Guardiola do Manchester City é um impacto absurdo. E ele sair de um clube para treinar a seleção brasileira, isso ressoa de uma maneira grandiosa dentro do futebol. Uhum. E é isso que ele busca. Não duvido. Politicamente para ele, historicamente, é algo que vai ficar marcado. Agora, então, acho que a busca dele vai ser por técnico fora do Brasil, isso eu não tenho dúvida. Tem uma questão que dificulta muito, eu acho que a procura ela é até correta. O peso da seleção brasileira, você está buscando um gênio. Eu acho que ele tem a obrigação de falar com o Guardiola. Vamos começar o seguinte, Guardiola. Oi, Sumiro, tudo bem? Essa é uma questão. É uma obrigação você dar fazer essa primeira Quem é o melhor técnico do mundo? É ele. Pepe Guardiola. Né? E você precisa de um impacto, um peso. A seleção brasileira vem decepcionando nas últimas Copas, perdendo para seleções europeias. E não são seleções europeias de primeira prateleira, apesar da geração belga lá em 2018 ser uma seleção realmente muito talentosa. Eu acho que a procura ela é correta, mas eu acho que é utopia. E eu acho que vem ou não, e eu explico por quê. Renovou o contrato recentemente até 2025 e o perfil Pepe Guardiola não é um perfil de romper projeto na carreira dele. Ele está muito feliz em Manchester, ele tem um trabalho de longo prazo, ele tem um respaldo, ele tem a tranquilidade para seguir liderando o Manchester City, né, buscando o título de Champions. E ele é um cara que ele é obcecado por futebol, ele vive muito dia a dia. É isso que eu ia falar. E eu acho que seria muito complicado, né, você imaginar, talvez um acerto, ele vai ser o técnico do City e o técnico da seleção brasileira. Eu não acho que isso seja possível com o Pepe Guardiola. Isso. E aí tem uma outra questão, como é que ele vai... a gente conhece o trabalho dele de clube. O trabalho de seleção é totalmente diferente. Como é que você vai chegar numa data FIFA, um jogador que acabou de voar 14 horas, ou então até mais, para vai jogar na Bolívia. Eu quero que você jogue com intensidade. O cara vai falar, você está de sacanagem que eu vou jogar com a intensidade que você quer. Não tem condições isso. E aí você pega, eu estava dando uma olhada aqui na lista dos técnicos da seleção brasileira, fazendo um levantamento, desde 80, dos últimos 40 anos. Quais foram os 2 técnicos em 40 anos que começaram o ciclo? Ou 3? O Zagallo, 94-98, o Dunga e agora o Tite. Qual é a segurança que o Guardiola tem
de que ele vai assumir a seleção brasileira e ele vai ficar o ciclo inteiro. Então, tem mais essa questão. Sendo Guardiola. Sendo Guardiola que... Tem que ter muita coragem, viu, pra que demitir gosta de o Guardiola. xadrez. É um cara que tem uma visão muito maior e muito mais longeva do que a gente imagina. Assim, me parece, eu acho que a gente nem tem que alimentar essa história de Guardiola. Porque isso é muito mais um marketing para fazer um nome de um presidente da CBF do que a realidade mesmo. É utopia. É utopia. Eu acho que não tem nem que ser discutido isso. Porque eu acho que tem que ir lá ouvir o não. Eu acho que você tem que ir lá ouvir o não. É correto. Mas você não tem que, a gente não tem que alimentar isso aqui. Nós, como jornalistas, porque eu acho muito difícil isso acontecer. O Guardiola já falou lá atrás, né, Bruno, que gostaria de treinar a seleção brasileira, mas eu acho que perdeu o timing. E agora ele já tem um outro projeto de vida, renovou o contrato com o City. Na verdade, o Daniel forçou a barra, dizendo que quando eles jogaram juntos, que eles conversaram sobre isso. E no início do ciclo, desse ciclo de Copa. O time era esse. Deixa eu voltar lá para o Qatar, porque agora eles estão nos ouvindo, o Pedro e a Glaucia, e a gente estava repercutindo aqui, vocês ouviram a nossa conversa, da matéria publicada pelo Esporte, Glaucia e Pedro, que fala que a CBF, antes de começar a conversa com qualquer outro treinador, quer entender do Guardiola se existe a chance ou não. Eles não estão, acho que voltaram a não nos ouvir. Você acha que o Edinaldo vai por essa linha de um estrangeiro, Elton? Eu acho e acredito que já está há um bom tempo, quando o Tite diz que não vai continuar, já abre o espaço para o planejamento para o próximo ciclo. O Pedro Ivo falou, né, que depende muito de ter um título, de ser eliminado, mas de qualquer forma haveria uma mudança. Tite disse que mesmo que fosse pentacampeão, sairia. E na visão do Edinaldo... O que aí já acho um erro também. Isso aí... O que aí, na minha opinião, já mostra uma certa fraqueza. Na verdade, ele falou numa entrevista... bem antes da Copa do Mundo, que o planejamento dele era encerrar o ciclo com a seleção brasileira, independentemente do resultado. Então a gente já sabia que o Tite sairia. A questão é o que o Edinaldo faria depois disso. Observar o mercado do futebol brasileiro, nesse período em que o Tite fala não vou mais continuar, o mercado do futebol brasileiro não deu respostas. O Dorival foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. Eu acho que só tem um nome aqui. Está empregado. Eu falo com relação a técnicos brasileiros. Sim. O mercado, o mercado não deu resposta. O trabalho do Dorival de 6 meses. O trabalho do Diniz de 7, 8 meses. O Renato perdeu aquele time ali, o Renato Cuca, já tem uns 2 anos. Falavam no Cuca, né? Depois dos títulos no Atlético Mineiro e... Então eu ainda acho sobra o Abel Ferreira nessa história. Mas aí que está a grande questão. O que o Abel... Thiago, vou chamar de novo, porque como o nosso sinal está instável ali, então eu já vou aproveitar, porque agora eu acho que eles estão nos ouvindo bem. Glaucia e Pedro, a gente repercutia a matéria do Esporte, que falava que antes de qualquer coisa a CBF quer conversar com o Guardiola para entender se existe alguma chance ou não. E a gente discutia aqui, tem que realmente ir lá começar a conversa assim com o Guardiola ou não? É utópico, é melhor nem alimentar esse desejo? Bruno, é o velho, o não eu já tenho. Eu acho que tem que ir lá sim. Se é um sonho, se é um cara que a CBF entende ser o adequado, ser o certo para o momento, por que não? Ir até lá, apresenta o projeto, apresenta uma proposta e o Guardiola avalia se é isso que ele quer, se é o plano de carreira, o que encaixa, o que não encaixa, o que eles têm que se ajustar. Eu acho que tem que conversar. É bom trazer uma informação que eu não trato como utópico. Utópico é você falar que você vai buscar um técnico em Marte, que você não tem como ir lá buscar o cara. O Guardiola já foi procurado pela CBF. E é uma informação, não é uma utopia. O Guardiola já foi procurado pela CBF. Representantes da CBF procuraram informações com representantes do Guardiola. Num primeiro momento, isso não andou. Num primeiro momento, não se tinha clareza sobre quem era o presidente da CBF. Num primeiro momento, não se tinha certeza se era para interromper um trabalho do Tite, se era já para uma conversa pós-Copa do Mundo de agora. Essa conversa ela já existiu. Como a CBF já se interessou pelo Xavi, como a CBF já se interessou pelo Henry, como a CBF já se interessou pelo Patrick Vieira, o francês, a CBF já se interessou, já sondou uma série de nomes ao longo dos últimos 4 anos. O ex-presidente Rogério Caboclo, ele nunca foi um entusiasta da sequência do trabalho do Tite após a Copa da Rússia. Foi uma imposição do então seu padrinho político Marco Paulo Del Nero, e isso foi feito. O Tite seguiu, mas a todo momento o debate estava na mesa. Sim. Será que não é bom ter o Xavi de auxiliar para depois voltar assumir como treinador?
E o Thierry Henry? E o Vieira? E não sei quem? E alguém? E se a gente for no Guardiola? A CBF sim soldou a situação de Guardiola. Era um valor muito alto, ela chegou a conversar com parceiros comerciais se poderiam chegar junto naquela composição, recebeu sinalização do tipo, um projeto do tamanho do projeto Guardiola, a gente pode pensar, não aconteceu. Futebol é dinâmico, a gente tem um ano se encerrando, uma Copa do Mundo se encerrando, o Guardiola disse que não queria pegar esse trabalho porque ele via um técnico brasileiro por ali. Não sei, por um final de temporada... Que era um trabalho em andamento, né? Agora é do início, é um novo ciclo. Não sei qual seria, por exemplo, um acordo do tipo, olha, eu não pego agora, eu finalizo essa temporada com o Manchester City. E a CBF fala, tudo bem, eu espero até o meio do ano. Então, assim, sobre a mesa o assunto pode estar. Eu não acho que o debate tem que ser interditado. E o presidente Edinaldo Rodrigues, ele vai querer sim, acho que foi o Elton que comentou, ele vai querer um nome de impacto. O Edinaldo quer dar a sua cara à CBF, o Edinaldo quer dar a digital dele a essa escolha. Ele não vai pegar um nome questionado, digamos que não seja uma unanimidade, para um início de ciclo que será de muita pressão. É mais uma decepção em Copa do Mundo, é mais uma Copa que o Brasil já começa a carregar de agora, a Copa de Estados Unidos, México e Canadá, que vai ter que chegar lá para dar alguma resposta. Então ele não vai topar o risco em nome do capital político dele. Ele vai querer algo de impacto, sim. É uma informação, ele vai querer um nome de impacto, sim. É o Guardiola, a gente não pode falar. Agora, a busca, a conversa, ela vai existir. E não digo só com o Guardiola. Quando a gente levanta nomes de estrangeiros, não são só estrangeiros que já trabalharam ou que trabalham aqui. Abel, Jorge Jesus, Luiz Castro, Vitor Pereira, qualquer outro nome. Pode ser estrangeiro que não trabalhou aqui, mas que em algum momento já sinalizou que tem alguma familiaridade, que acompanha, que toparia, que tem vontade de trabalhar em seleção. Então o cenário é esse. A busca, ela pode existir. Particularmente sobre a matéria do esporte, eu não tenho essa informação que a CBF já vai abrir conversas iniciais com o Guardiola. Mas não é um cenário improvável. Essa busca por um nome de impacto que pode estar fora do Brasil, ela vai acontecer. Mesmo porque, né, Pedro, a ideia da CBF é já ter alguém para o ciclo. Não de começar um trabalho, enfim, é justamente dar essa oportunidade de trabalhar esses 4 anos e iniciar mesmo o trabalho, né? Não alguém agora para imediato e depois conforme for indo, não. A ideia é mesmo de ter essa sequência de trabalho, Bruno. Seguinte, se o Guardiola, a gente já estava nessa outra página, né? Se o Guardiola diz não tem esse outro nome que é unanimidade. Qualquer nome que chega lá vai ter rejeição ou tem? E aquilo que a gente estava falando do Abel Ferreira. Será que a proposta de jogo do Abel Ferreira se encaixa com o da seleção brasileira? Eu acho que ele consegue até ser um cara bem um repertório assim. Você sabe qual é o exemplo que a gente pode dar? Um exemplo internacional, o Nuno Espírito Santo quando ele assumiu o Tottenham. E antes de ele assumir o Tottenham, muita gente falava, poxa, ele vai trazer um time defensivo para jogar aqui, veja o que ele fez no Wolverhampton. E ele sempre foi um técnico que até mudou o seu estilo de jogo quando ele assumiu os Spurs. Mas ele não aguentou o tranco de lá. Então eu tenho essa ressalva. Mas eu acho que o Abel Ferreira no Palmeiras, principalmente nessa versão de 2022, ele já mostrou uma evolução no jogo com bola também. Eu acho que ele conseguiu em alguns momentos fazer com que a equipe do Palmeiras rendesse também com bola, propondo o jogo. Se a gente for analisar mercado e quem está hoje... Não, é o melhor nome, com certeza. Não, analisando até fora, né, do país, principalmente lá na Europa, porque eu também acho, assim como o Elton e assim como o Pedro e a Glaucia, que vai vir um nome de impacto. O contexto pede isso. O contexto pede uma resposta de um cara que possa, de fato, liderar esse próximo ciclo. A gente tem 3 nomes hoje no mercado, na Europa. Um é o Zidane, o outro é o Thomas Tuchel e o outro é o Luiz Henrique, que acabou de sair da seleção espanhola. São 3 nomes. Sim. A gente está aqui especulando, tá? Não é nenhum tipo de informação. Claro, que estão disponíveis no mercado. Estão disponíveis no mercado. Tem capacidade de você tem, assumir uma bronca como essa. Nome dos sonhos, você vai pensar em Pep Guardiola, Klopp, Ancelotti, eles estão empregados. Se fala muito do José Mourinho, também é o técnico da Roma. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta para a Glaucia e para o Pedro, porque eles têm muitas informações, né? O feeling também. Quando a gente fala em técnico estrangeiro, está descartado nessa lista, né? O nome de um técnico argentino, vocês acham possível que a CBF aposte um técnico argentino? Porque a gente tem Bielsa, Sampaoli, Gallardo, né? A gente tem alguns técnicos argentinos que são competentes. Mas vocês acham que isso é possível? Pochettino. Ô, Fernando, sendo muito sincero, a decisão ela é do presidente. Só, do Edinaldo Rodrigues. E com todo respeito ao trabalho que ele vem fazendo, que ele vai continuar fazendo na CBF, não é uma decisão técnica. E aí quando eu falo de decisão política, após uma eliminação em Copa do Mundo em quartas de final, mais uma, eu não acredito numa compra dessa briga de trazer um nome argentino para resolver problemas do futebol brasileiro. É um choque muito grande, né, Pedro? O que eu estou falando é do ponto de vista
político, porque decisões do presidente da CBF, elas são tomadas a partir do ponto de vista político, pensando no capital político. Eu gostaria de ver essa lista de nomes aí treinando futebol, treinando a seleção brasileira com os talentos que tem, eu gostaria muito. Eu acho que caberia? Eu acho. Mas eu entendo também que a decisão, ela é política. O cara que vai lá falar que se interessou pelo Guardiola, tem o lado técnico e tem o lado político do eu tentei o Guardiola. O cara que vai pensar no argentino, pós uma Copa que a Argentina vai muito melhor que o Brasil, eu não acredito. Eu acho que tem um pouco disso, né, Glaucia? Eu acho que ninguém... A gente pode falar que alguém está descartado? Acho que não. Né? E são bons nomes e que estão aí no mercado. Acho que nesse momento falar, isso está descartado, tudo é possível. Mas acho que aí cai numa outra coisa. Além dessa questão política, Pedro, também tem o apelo popular. Que é o que vai ditar essa decisão. Isso também vai pesar muito nessa decisão. Então você jogar para a turma, olha, estamos negociando com um argentino, aí eu já acho que vai pegar um pouco também. Essa coisa mais do popular, mais de uma aceitação também do que deve ser esse novo técnico da seleção brasileira. Unanimidade vamos ter? Eu acho que nem o Pep Guardiola passa a ser uma unanimidade. De verdade, não vejo desse modo. Agora, com o argentino já teremos uma rejeição muito maior. Eu acho que esse pode ser um ponto que também pode pegar, viu, Fê? Até acho que o Guardiola seria uma unanimidade, né? Sim, eu também acho. Ô Glaucia, obrigado, viu? Vocês voltam, se tiver assim, alguma informação, alguma coisa nova, vocês, claro, voltam aqui dentro do Sport Center, tá? Obrigado. A gente que agradece. Um beijo pra vocês. Boa sequência por aí. Valeu. Beijão, Bruno. Estamos à disposição. Beijo nos amigos aí. Tchau, tchau. Valeu. Bom, é o seguinte, se o Guardiola disser não, quem que é o nome? Pra você, Elton. Pra mim é o Abel Ferreira. Pra vocês também? Fernando Diniz. Sério? Você vai de Diniz, Thiago? Eu vou de Diniz. Por quê? Eu acho que ele tem um conteúdo interessante de jogo e que se adequa à seleção brasileira. Tem muito. O Fernando Diniz. Mas seria polêmico, hein? Seria polêmico. Não, eu acho que ele tem seria de eu impacto. acho que ele tem um conteúdo. Impacto polêmico. Ele tem um conteúdo, impacto polêmico, mas acho que ele ainda não tem tamanho para dirigir a seleção. Então, mas é que tá. Você sabe aquele técnico, sabe aquele motor de Ferrari no Fusca? Eu não sei, eu nunca vi. Então, então, eu acho que o Fernando Diniz tem uma capacidade e tem um conteúdo que se adequa muito à qualidade técnica dos jogadores. Eu acho que todo o potencial dele tem essa relação com os jogadores. E eu acho que ele pode... os jogadores podem potencializar o trabalho do Diniz. Então, se nós imaginarmos um nome brasileiro. Tá? Eu iria nessa... Eu não acho que o Abel Braga seria o cara. Ferreira, né? O Abel Ferreira, eu sempre confundo. Eu acho que o Abel Ferreira ele consegue aliar essa questão do conteúdo, das ideias, e ele já executou melhor isso na carreira dele. Ele é um cara que tem mais peso. Eu gosto do trabalho do Fernando Diniz, principalmente do trabalho no Fluminense, porque eu acho que ele conseguiu, de fato... Fez o Ganso voltar a jogar bola. Ele conseguiu melhorar jogadores, ele conseguiu, de fato, seguir na convicção das ideias dele e tornar até um Fluminense um time mais seguro defensivamente, que era um problema antes. Só que eu acho que ele ainda não está preparado para esse desafio. Eu acho que ele precisa de um pouco mais de cancha, um pouco mais de peso. Seleção brasileira é o topo da pirâmide. Para mim é o Abel. O nome ele ainda tem ainda coisa para viver, eu imagino. E eu acho que o Abel é um cara com mais repertório. Porque você tem um Fernando Diniz que ele é muito convicto em um estilo de jogo. E quando ele consegue encaixar, é lindo, de fato, ver. Foi lindo ver o Fluminense Seria jogando. maravilhoso ver o Diniz na seleção sub-20, sub-17. Sim, acho que seria... É um cara espetacular. Seria um processo também. Mas seria. O Abel, ele consegue ser mais plural. Acho que ele consegue ter um pouquinho mais de variação. Vocês colocam o Abel à frente do JJ? Sim. Coloca? O Thiago falou do Abel ter um estilo de jogo que talvez não se encaixe com a seleção brasileira. Eu vi recentemente uma entrevista, inclusive... foi do José Mourinho, falando dos técnicos portugueses espalhados pelo mundo, e ele fala que uma grande característica dos técnicos portugueses são eles se adaptam, né? A característica do atleta. A característica de todos, adaptabilidade. Eu dei uma pulada assim, porque... Você fez correto. Não é fácil não. Para ganhar tempo, né? A gente vai... Não trava a língua, né? Encurta o espaço e eu acho que não só a característica do elenco, mas o cenário onde eles estão inseridos, a cultura onde eles estão inseridos, do time, da cidade, do país. O Vitor Pereira, hoje... nos próximos dias aí deve acertar com o Flamengo, ele sempre fala isso. Não é a característica de jogo que eu gosto. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários aí a sua opinião. Tá aí, ó, notícia de última hora.
Seleção brasileira indo atrás de Guardiola. Vamos ver o que pode acontecer, né? Eu gostaria que você desse a sua opinião como torcedor. Escreva nos comentários quem deve ser o novo técnico da Seleção brasileira. Essa notícia aí daqui a pouco vai acabar. Nós vamos voltar aí para as notícias do Flamengo, que agora, como o Everton Ribeiro falou, o foco é vencer o Mundial agora com o Flamengo, né? Então vamos ver quem será o novo técnico da Seleção brasileira. Eu deixei minha opinião no vídeo anterior, dizendo que, na minha opinião, a seleção deveria ir atrás de Jorge Jesus, que tem um estilo de jogo que o brasileiro gosta de ver, né? Como a gente viu no Flamengo. E ele é um técnico que coloca o jogador, molda o jogador na disciplina, né? Na disciplina tática. Então, para mim, iria ajudar muito e iria terminar com a bagunça que foi aí a seleção brasileira. Então é isso aí, nação. Deixa o seu like é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Se inscreva se você não é inscrito, ativa o sino das notificações e a gente se vê no próximo vídeo.